E aí, pessoal, tranquilo? Hoje a nossa aula é continuação das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Roda a vinheta e a gente começa. Bom, galera, nós vimos aqui no último vídeo as relações métricas no triângulo retângulo, né? Vimos que é mais um estudo a respeito do triângulo retângulo. Vimos primeiro que teorema de Pitágoras, né, que é uma das formas de nós obtermos a medida de um dos lados, tendo a medida de outros dois, tá? Agora, nós entramos aqui com um ângulo, né? Usamos o ângulo alfa, ângulo beta, e aí nós vimos aí que os catetos recebem outros nomes dependendo aí do ângulo, de onde o ângulo esteja posicionado. E aí vimos finalmente as relações trigonométricas, que aqui eu coloquei no quadro aqui novamente o resumo. Vimos também um modo assim da gente gravar isso, né? Então, ó, aqui eu tenho A, que é a hipotenusa, o lado que está desconectado do ângulo de 90 graus. Lado B e C, que são catetos, são lados que formam o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo. E aí vimos, olha, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, ok? Cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo alfa, e que é aquele lado B. E a hipotenusa, o maior lado, desconectado aqui do ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado de alfa, sobre a hipotenusa. Então aqui, ó, o lado aqui C, né, a medida que nós colocamos sobre A. E a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí vimos cateto oposto é o B, né, e cateto adjacente é o A. E vimos essa frase aqui para nos ajudar a memorizar, tá? Aí eu perguntei, não foi isso, ó? Você caga à toa? Não, você não caga à toa, mas o H caga à toa. Só o H caga à toa. Aí aqui, ó, só o H caga à toa, ok? Então, seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. As relações aqui que nós colocamos aqui resumidamente. Agora aqui, pessoal, então, ficamos de falar acerca de ângulos notáveis. Existem 3 ângulos que são notáveis e que você tem que saber. A sua banca não vai ser obrigada a dar essas informações e, em geral, não dá mesmo, tá? Então, pessoal, independentemente se você for fazer aí uma prova para o vestibular ou o vestibular, esses dados não são fornecidos no momento da sua prova. Você tem que saber isso, tá? Que são o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? E aí essa tabela, como é que funciona essa tabela, pessoal? Olha só, deixei aqui em branco para a gente construir junto. Olha só, a primeira coisa que eu faço, olha só. 1, 2, 3. 3, 2, 1, ok? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois coloque em todo mundo o traço de fração sobre 2. Então aqui, ó, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2 e sobre 2. E agora, o que eu faço? Coloco raiz quadrada em todos os denominadores. Então aqui, ó, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, em todos os denominadores, tá? Ok? E aí, bom, nesse caso aqui, ó, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1 mesmo, né? Então isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2. Bom, raiz de 2. Raiz de 2 a gente não tem um valor exato, né? 1,41. Então raiz de 2 vai ficar assim mesmo. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3, mesma coisa. Não tem um valor exato, é aproximadamente 1,71. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, ó, raiz de 3, raiz de 2 permanece do jeito que está. O único que dá para mexer aqui é no raiz de 1, que é igual ao próprio 1. Então vai ficar 1 sobre 2. Então aqui, pessoal, ó, seno de 30 graus é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio, 1 sobre 2, ok? E agora vamos fazer a tangente. Bom, para construir a tangente, a gente tem que saber uma coisa, que a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, ok?
Então a tangente de um ângulo alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, basicamente, para eu saber a tangente de 30, eu tenho que dividir meio por raiz de 3 sobre 2. Tá? Então é uma forma de construir. Então, vamos lá, eu vou construir, ó, tangente de 30. Tangente de 30. Esse aqui eu vou construir, tá? Então eu vou pegar quem? Eu vou pegar o seno de 30, que é meio, e dividir pelo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. E aí, como é que a gente calcula isso aqui, pessoal? Ó, a gente vai ter que pegar, tá? Meio, vai manter e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, não é isso? Divisão de fração, a gente pega a primeira fração, repete e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar, ó, 2. Deixa eu só colocar um tipo de 2 só aqui. Então vai ficar, ó, 2 sobre raiz de 3, ok? Aqui a gente pode simplificar, olha. Então vai ficar aqui no denominador 1 somente e aqui embaixo raiz de 3. Aí a gente faz aquele processo de tirar a raiz do denominador, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. E aí 1 vezes raiz de 3 vai ficar igual a raiz de 3. Raiz de 3 por raiz de 3 é igual a 3, né? Vai sair aqui a raiz quadrada. Então, olha, pessoal, a tangente de 30 é quem? É raiz de 3 sobre 3. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, ok? Quem vai ser a tangente de 45? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. É o mesmo número. Se eu for pegar, então, um número e dividir por ele mesmo, quanto é que vai dar essa divisão? 5 por 5, 4 por 4, 8 por 8. Sempre dá 1, né? Se eu pego um número e divido por ele mesmo. Então, aqui, essa divisão do seno de 45 pelo cosseno de 45 vai resultar na tangente de 45, como é o mesmo valor, aqui vai ser 1, ok? E agora aqui, ó, de 60. Se a gente for fazer esse mesmo procedimento aqui, com a tangente de 60, ou seja, dividir o seno de cosseno pelo cosseno, a gente vai chegar a esse resultado aqui de raiz de 3, tá? Então, pessoal, o seguinte, olha, primeiro, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo aqui dentro da raiz, isso tem uma musiquinha, mas eu não vou cantar, porque eu não tô aqui para pagar mico, tá? Então, olha só, depois disso você faz a tangente, que é a divisão. Mas se você lembrar que é a divisão, você vai matar logo aqui, ó, sabendo que aqui é 1, porque é o mesmo número. Aqui, se você lembrar que tem raiz de 3, você vai saber que é raiz de 3 dividido por 3. Por quê? Porque aqui é tangente de 30, então o ângulo é menor. Então eu pego esse raiz de 3 e divido, tá? Porque ele vai ser um ângulo menor. O outro é um ângulo maior, 60. Então eu vou deixar o raiz de 3 puro. Isso se você lembrar que aqui tem raiz de 3. Ou então faz esse procedimento aí de divisão e você vai encontrar de qualquer forma, tá bom? Mas o ideal é você não esquecer isso. Eu estou construindo de uma forma para se caso você esquecer, então você vai conseguir lembrar aqui, tá bom? De como fazer essa construção, tá? Mas a ideia é você já saber isso de cabeça. Tangente de 30, quanto é? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Sei lá, cosseno de 60, meio. Tá? A ideia é você já saber isso aí de cabeça, tá ok? Então vamos aqui a uns exercícios, tá? Pra gente começar a compreender legal aí como a gente faz isso, tá? Então vamos chegar aqui, ó, no terceiro quadro. Vou esperar o meu câmera, tá? Virar, o meu câmera tá aqui mexendo no celular, galera. Distraído aqui, dormindo quase, tá? Então, ó, chega pra cá, ó, fez tremer aí, não foi, ó? Culpa dele, tá? Vamos lá. Vamos aqui aos exemplos, tá? Vamos calcular aqui o valor de x e y, tá? Primeiro vou focar aqui no valor de x, tá? Ó, vou calcular o valor de x. Olha só, gente. Nós vimos lá no Teorema de Pitágoras o quê? Vimos no Teorema de Pitágoras que nós tínhamos 3 lados e aí dados 2 lados, teríamos que descobrir a medida de um terceiro lado, não é isso? Não tinha ângulo envolvido. Agora, olha aqui para o caso das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Olha só, eu tenho aqui x, y, e aqui eu tenho essa medida, 36 centímetros. Perceba que 2 desses lados eu não sei a medida. Se eu fosse aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, eu não ia conseguir, porque eu teria 2 incógnitas. Seria x ao quadrado igual a y ao quadrado mais 36 ao quadrado. Ou seja, com 2 incógnitas, né, eu não conseguiria, não seria aí suficiente para eu conseguir saber
qual seria a medida de x ou de y. Mas aqui eu tenho uma informação a mais. Eu tenho, ó, esse ângulo aqui que é igual a 30 graus. Uma outra coisa importante que eu vou colocar aqui agora é saber que esse lado mede 90 graus. Porque essas relações são relações no triângulo retângulo, ok? Então vamos lá, olha só. Quero saber o valor de x. Primeira coisa, pessoal, olha só, presta muita atenção nisso. Quando você vai fazer uma questão de matemática, é importante você anotar dados e você, para sua mente, ir, né, te favorecendo ali na condução da resolução. Então, olha só, x é quem, pessoal? X é a hipotenusa, né? Olha só, aqui, ó, tem a hipotenusa. Quem é y? Y é um cateto. Como ele está oposto ao ângulo de 90 graus, então ele é o cateto oposto a 30 graus. Tá? Aqui, ó, 36 é quem? 36 também é cateto, mas como ele é o cateto que está ao lado, então ele é cateto adjacente, mas ele é adjacente a 30 graus. Tá? Se eu tivesse dado esse ângulo aqui, que seria 60, eu sei pela soma dos ângulos internos, que é igual a 180 graus, mas se eu tivesse dado esse ângulo aqui 60, então esse aqui seria oposto a 60 e adjacente a 60 seria o y, tá? É só para a gente relembrar aí que cateto oposto adjacente sempre depende do ângulo que eu estou me referindo. Então vamos lá. Então aqui, quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir x. X é a minha hipotenusa, ok? Ele me deu esse cara aqui, ó, esse lado aqui, ou seja, o cateto adjacente. Aí eu penso, quem é que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Chega aqui de novo no primeiro quadro. Vem aqui, meu câmera. Dorme não, meu parceiro. Aqui, ó. No primeiro quadro, ó, quem é que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cateto adjacente e hipotenusa é relacionado pelo cosseno, não é isso? Então, ó, vamos lá. O cosseno é o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, eu sei que, ó, o cosseno de alfa, né? Quem é alfa aqui nesse caso? Qual é o ângulo que eu estou me referindo? É o ângulo de 30 graus, ok? Então, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse aqui, ó, esse valor de 36. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o valor x, ok? Quem é o cosseno de 30, gente? Cosseno de 30 tá ali, ó. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, olha, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é igual a 36 sobre x. Ok? E aí, ó, continuando aqui, ó, como é que vai ficar? Deixa eu fazer aqui a seta. Vamos lá. Então, ó, multiplicando, uma das formas que a gente pode fazer é fazer uma multiplicação cruzada, né? Ó, raiz de 3 vezes x, então vai ficar aqui, ó, x raiz de 3 é igual a 36 vezes 2, quanto é que é 36 vezes 2? 72, ok? Então aqui, ó, 72. E agora, esse raiz de 3 que está multiplicando aqui x, eu posso passar dividindo. É igual a 72 sobre raiz de 3. Aí aqui, pessoal, ó, racionalizando, multiplico por raiz de 3 embaixo e por raiz de 3 em cima. Então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, igual 72 vezes raiz de 3, 72 raiz de 3, e raiz de 3 por raiz de 3 é igual a 3. Só que 72 é divisível por 3, não é isso? Então, vou fazer aqui, ó, no cantinho, ó. Primeiro, ó, vamos dividir, ó, 72 por 3, quanto dá? 72 dividido por 3, ó, peguei o 7, 3 vezes 2 dá 6, sobrou 1, vem o 2, 12 por 3, 4 e sobra 0. Então, dá 24. 72 por 3 vai ser igual a 24, 24 o quê? Raiz de 3. Então, 24 raiz de 3 centímetros, né? Porque eu estou utilizando aqui a unidade em
centímetros. Essa aqui será a medida de x, ok? Vamos agora descobrir quem é y. Bom, y é o quem? Y é cateto o quê? Ele é cateto adjacente? Não, ele é cateto oposto, tá? Então, dessa vez, eu estou trabalhando com y e a medida que eu já tenho aqui, tá? Que eu já sei que é cateto, que é outro cateto. Então, olha só, vamos lá. Quem é que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Y não é cateto oposto? Cateto oposto e cateto adjacente, quem relaciona é a tangente. A gente viu lá no primeiro quadro, que a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui nesse caso, ó, vai ser tangente do ângulo alfa, que é qual? Que é 30 graus, né? A gente está se referindo ao ângulo de 30 graus. É igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha lá, é o y. Sobre o cateto adjacente, que é o 36. Ok? Então aqui, olha, tangente de 30, vimos lá no quadro, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. É igual a y sobre 36. E aí, calculando isso aqui, como é que fica? Ó, vamos lá. Primeiro, eu acho importante a gente pegar aqui com y, né, que é o que a gente quer descobrir. Multiplica o cruzado, 3 vezes y, 3y é igual a raiz de 3 vezes 36, vai ficar 36 raiz de 3, ok? Então, o nosso y, ó, passando, né, dividindo 3 dos dois lados, então, vai ficar que o nosso y é igual a 36 raiz de 3 dividido por 3, ok? 36 por 3 dá quanto? 12, né? Até ontem era 12. Então, ó, 12 o quê? Raiz de 3. 12 raiz de 3, centímetros, tá? Então, aqui, ó. Acabei riscando aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui, para vocês visualizarem aí o resultado direitinho. Tá aqui, ó. 12 raiz de 3 centímetros. Então, essa é a medida do y, tá? Então, nós vamos fazer mais alguns exercícios para a gente compreender melhor e praticar um pouco. Depois você faz em casa aí com o nosso material. Tá ok, pessoal? Então, já já a gente volta. Abraço!